Opa pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta maravilhosa do ArcGIS, uma ferramenta que vai ajudar demais a sua vida, vai facilitar demais o processamento das suas imagens satélite. Talvez você já conheça, mas eu creio que não conheça assim tão profundamente. Mas vocês vão ver como vai facilitar a vida de vocês. É uma ferramenta de análise de imagem, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, pessoal, a gente já está aqui com o nosso ArcGIS aberto, né? E eu vou mostrar para vocês como funciona essa ferramenta. Eu gosto de falar que o ArcGIS ele é um software completo. Você pode fazer de um processamento básico, simples, de uma análise vetorial, de um recorte, de um desenho de uma nova área, de marcar um ponto, de definir uma coordenada, de calcular uma coordenada, de calcular uma área, até um processamento avançado de imagem de satélite, um mosaico, uma fusão de imagem, que é mais aí o registro de referenciamento de uma imagem de satélite, um NDVI, que é um índice de vegetação. Então a gente tem recursos do básico ao avançado. E não que ele seja a melhor ferramenta para isso. Eu sei que muitas ferramentas de processamento digital de imagem, como softwares como o próprio Envy, que é um software pago, muito bom, por sinal, tem diversas ferramentas ali muito melhores do que o ArcGIS, mas se você quiser trabalhar só no ArcGIS, você consegue resolver sua vida aqui. E eu vou mostrar para vocês hoje alguns processamentos que são muito simples fazer dentro do ArcGIS, através de uma ferramenta de análise de imagem. Existem também esses mesmos processos dentro do nosso ArcToolbox aqui. Se eu clicar aqui no ArcToolbox, eu tenho esses processamentos aqui dentro também, mas através dessa ferramenta, ela é muito fácil de trabalhar. Você basta clicar, com poucos cliques, você define, você gera os seus produtos e ainda gera uma camada virtual no ArcGIS que você não precisa ficar salvando vários processos em diretórios, renomeando. Ele gera um arquivo temporário para você trabalhar e depois, se você precisar desse arquivo ali salvo no seu diretório, é só você exportar ele e está tudo certo. Então, eu tenho no meu ArcToolbox aqui essas mesmas ferramentas dessa opção que tem ali, vamos dizer, que está junto, tudo junto numa mesma ferramenta, que vai facilitar melhor do que eu trabalhar aqui. Eu vou mostrar onde fica para vocês. Vocês vêm aqui no ArcGIS, nessa parte de Windows, nessa parte de análise de imagem. Aqui, pessoal, eu consigo fazer os principais processamentos, ou talvez os mais importantes ou básicos, depende muito de como você entende essas análises, eles são importantes, mas eles também são processamentos bem básicos e simples para quem está começando aí no geoprocessamento. Então, é importante que você conheça e saiba operar pelo menos essas análises, esses processamentos, para que você tenha ali mais independência e autonomia em trabalhar com as imagens de satélite. Então, é importante você pelo menos saber fazer esses, que você também consegue através aqui do ArcToolbox, basta você buscar a ferramenta aqui dentro. Quando eu mostrar aqui para vocês uma das ferramentas, eu vou até mostrar o caminho dela aqui dentro do ArcToolbox, para você ver como é mais fácil fazer através dessa opção aqui que o ArcGIS já deixa para mim nativa dentro do ArcMap, para poder fazer os meus processamentos, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui alguns testes, processar algumas imagens aqui, gerar alguns produtos e mostrar para vocês o quão simples é e também o que de fato essa ferramenta faz, Gustavo. Você está falando que ela processa a imagem, mas o que é processar a imagem? Eu não estou entendendo, define para mim o que é processar uma imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui, é bem simples, tá bom? Então, pessoal, agora eu já estou aqui com o meu ArcCatalog aberto, bem no diretório onde está a minha imagem de satélite. Por sinal, essa é uma imagem Sentinel-2, de uma região específica, de uma propriedade rural. E ela, se vocês não sabem, eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Uma imagem de satélite, pessoal, ela é gerada em diversas bandas. Cada satélite tem a sua configuração, cada sensor tem a sua configuração de quantas bandas espectrais ele possui. Esse daqui é o Sentinel-2. O Sentinel-2 ele possui todas essas bandas aqui, sendo bandas no espectro na região ali do visível, do espectro eletromagnético. Ah, Gustavo, não estou entendendo. Não precisa de entender por agora, pessoal. Não se preocupa com isso. Eu estou aqui falando, às vezes falando bonito, mas só para vocês verem que tem intervalos do espectro
eletromagnético onde o satélite se divide em bandas, que a gente tem ali a região do visível, a gente tem a região do infravermelho, a gente tem a região das micro-ondas, que é lá na frente, mas nem todas essas regiões do satélite ele tem essa banda que está ali, que é extraída, que é dividido dentro dessa região. Estou falando bem simplificado, viu, gente? Quem aí às vezes conhece a teoria, a parte mais técnica, mais profunda, às vezes vai achar que eu estou falando besteira, mas não é isso. Eu estou tentando simplificar para vocês como funciona. A gente tem o espectro eletromagnético e o satélite tem as bandas espectrais, que é dividida por intervalo. Então, a gente tem a região do visível, e a gente tem a região do infravermelho próximo, infravermelho médio, a gente tem as bandas termais. Então, em outra aula, em outro vídeo, eu posso entrar mais a fundo dessa parte teórica, como funciona para vocês. Mas hoje a gente vai falar da parte prática aqui, de como processar essas imagens. Então, a imagem de satélite, ela vem toda separadinha por bandas aqui. Do Sentinel-2 não é diferente. Em alguns casos, quando você adquire uma imagem de satélite comercial, quando você compra uma imagem de alta resolução, você tem a opção de já vir com essas bandas aqui, todas juntas em um arquivo só. Então, pessoal, por que vem, às vezes, a gente compra essas imagens com esses arquivos juntos, as bandas juntas em um arquivo só? Isso é para facilitar a manipulação desse dado. Quando a gente tem um arquivo único, não tem essas bandas distintas, facilita muito o processamento dos dados, é menos pesado. Então, é para isso que a gente faz, isso que a gente chama de... Aqui dentro do ArcGIS, ele tem o nome de composição de bandas, mas é basicamente a gente juntar as bandas em um arquivo só. Então, pessoal, aqui no Sentinel-2 eu já sei como que é a configuração das bandas espectrais, mas se você não souber, basta você fazer uma pesquisa rápida no Google de qual que é a configuração desse satélite que você descobre. Eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida. Olha, e eu identifiquei que tem o site de uma empresa brasileira que comercializa imagens de satélites, e aqui no site deles eles têm algumas informações. Então aqui, ó, eu vindo aqui no Sentinel-2, eu vejo aqui embaixo como que é a estrutura das bandas espectrais do Sentinel-2. A banda 2 é a banda do azul, a banda 3 é a banda do verde, a banda 4 é a banda do vermelho e a banda 8 é a banda do infravermelho. Essas são as bandas que nós mais vamos utilizar aí nos nossos processamentos. Ele tem diversas outras bandas aqui que eu nem acho que é interessante mencionar no momento. Essas são as principais. Essas 3 estão ali na região do visível, igual eu falei anteriormente, e essa aqui na região do infravermelho próximo, que a gente utiliza bastante essa banda para um processo que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, vamos agora para a parte prática, vamos sair da teoria. Estou aqui com o meu ArcGIS aberto, meu ArcCatalog, e eu vou adicionar essas 4 bandas para dentro do meu ArcMap. Vou selecionar a banda 2, 3, 4 e a banda 8 também. Vou arrastar e jogar aqui dentro. Esse é um recorte pequeno, até para não ser tão pesado o nosso processamento. Vamos agora utilizar a ferramenta como eu mostrei para vocês. Nós vamos aqui em análise de imagem, e aqui a gente vai fazer todas as nossas operações de forma muito simples, muito prática, pessoal. Vocês vão ver aqui como é simples. O primeiro processo que a gente vai fazer é a composição de bandas, pessoal. Nós vamos juntar essas bandas aqui, tudo em um arquivo só, viu? Porque isso vai ser muito mais simples, como eu já mencionei anteriormente. Isso vai facilitar o processamento aqui dentro dessa ferramenta. Então, essa é a primeira parte que nós vamos fazer, é a composição dessas bandas. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Como que faz? Eu vou selecionar todas as imagens. Então, eu vou clicar nele para gerar. Uma informação importante, ele já vai me gerar aqui um arquivo temporário automático. Uma informação importante, pessoal. A sequência que eu adiciono, que essas imagens estão posicionadas aqui dentro, e a sequência que eu seleciono elas vai interferir na hora de gerar imagem. Por quê? Quando eu clico aqui, ó, a gente começa agora a ter a opção de 4 bandas, percebem? 4 bandas para eu poder selecionar na hora de fazer a minha composição de imagem. Então, para eu saber qual que é a banda, qual que é a banda espectral que está aqui no 1, no 2, 3 e 4, vocês viram que não tem 8 aqui. É uma sequência. Se eu tivesse 8 bandas aqui, teriam até a banda 8, por exemplo. Então, é importante que você saiba qual posição está. Então, é de acordo com a posição que está aqui que eu selecionei. Então, eu sei que a banda 1
é a banda do azul, a banda 2 é a banda do verde, a 3 é a banda do vermelho e a banda 4 aqui é o infravermelho, que lá na configuração original do satélite é a banda 8. Então, esse é o primeiro ponto na hora de fazer aqui a composição de imagem. Então, quando eu vir aqui, eu vou vir no Arc2Box só para mostrar para vocês onde eu acho essa mesma ferramenta e como é mais chatinho de fazer. E você tem que definir diretório, tem que salvar arquivo. Então, vou mostrar para vocês. Se eu vim aqui em Data Management Tools, eu venho aqui em Raster, Raster Processing, aqui ó, Composite Bands. É a mesma ferramenta, exatamente a mesma. Se eu clicar 2 vezes nela, ele vai me mandar adicionar as imagens. Eu tenho que adicionar aqui no mesmo, igualzinho, na mesma posição. Como eu falei, eu vou posicionar elas em uma sequência aqui que eu quero. Por exemplo, eu venho aqui e adiciono uma. Às vezes dá uma travada mesmo, as ferramentas do Arc2Box são mais pesadas. Eu vou adicionando ela na sequência que eu quero fazer a composição. E depois defino um diretório e salvo. Não é tão complexo, mas eu acho esse aqui muito mais simples, pessoal. É muito mais simples e rápido. E ele gera um arquivo temporário. Qual que é a vantagem do arquivo temporário? Eventualmente eu não preciso desse arquivo aqui. Eu vou mostrar para vocês lá na frente uma utilização mais simples, que eu nem vou precisar disso daqui em alguns produtos. Eu só preciso gerar ele para facilitar o meu processo. Então, é algo aqui da gente poder pensar e ver a melhor maneira de fazer. Mas assim, eu ainda acho mais simples do que as maneiras do Arc2Box. Então, eu fiz aqui a minha composição de imagens e agora eu vou mostrar para vocês umas coisinhas. Eu vou fechar aqui por enquanto. Porque vocês percebem aqui que essa imagem ela tá meio azulada, né? Ela não tá com a cor muito legal. Por quê? Porque a composição de cores dela não tá a composição de cor real. Você vê aqui, ó, a banda 1 tá no canal do vermelho, a banda 2 está no canal do verde e a banda 3 no canal do azul. Para eu colocar isso aqui na composição real de cores, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que inverter aqui essa sequência. A banda 1 aqui, que é a banda do azul, ela está no canal do vermelho. Então, eu vou passar ela para o canal do azul. Simples assim, eu vou só inverter essas duas bandas e agora eu vou ter aqui a composição de cor real. Se eu tirar uma foto, uma fotografia aérea, vai ser dessa cor que vai estar, caso eu tirar nessa mesma data, né, pessoal? É claro, o período muda aqui nas imagens. Mas se eu tirar uma foto dessa região aqui nessa mesma data, ele vai aparecer dessa cor, o que a gente chama de cor real. Existem outras cores, existe a falsa cor, mas eu acho que no momento não tem tanto interesse para nós aqui fazer essas composições. A cor real é o mais utilizável, o mais utilizado, né? Tem produtos que necessitam de uma falsa cor, que ele dá um destaque maior. É aqueles mapas onde o solo exposto ele está bem com um rosa bem destacado. Vocês já devem ter visto em algum lugar. A vegetação também tem um verde bem claro, bem forte. Ele dá um destaque, um realce maior em alguns elementos. Mas a gente não vai fazer isso aqui hoje, não tem necessidade. Então, primeiro item aqui eu já consegui gerar, que é a minha imagem junta com as minhas bandas espectrais já juntas em um arquivo só. Eu posso até excluir as bandas individualizadas aqui, que eu já tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Próximo processo que a gente vai fazer. Eu vou fazer um índice de vegetação a partir dessa imagem. Como que eu faço esse índice de vegetação? Para isso, eu preciso fazer uma configuração básica prévia aqui na minha ferramenta. Se eu clicar aqui nesse quadradinho, ele vai abrir as opções onde eu preciso fazer algumas configurações para determinados processos. Aqui eu tenho relevo sombreado, eu tenho ortorretificação de imagem e aqui eu tenho o meu NDVI. Então, pessoal, o NDVI o que é, basicamente? É a diferença da banda do infravermelho, é a banda do infravermelho menos a banda do vermelho, dividido pela soma das duas. Então, é uma relação de uma pela outra. Então, é basicamente isso. É bem simples o cálculo do NDVI. O que também significa NDVI, Gustavo? Você está falando NDVI, o que é isso? NDVI é um índice de vegetação por diferença normalizada. O que isso faz? Ele me traz um realce daquela vegetação que está sadia. Eu consigo visualizar melhor
a vegetação sadia a despeito da vegetação que não está tão sadia ou das regiões que não tem vegetação, não tem cobertura vegetal ou algum tipo de planta. Por que eu falo algum tipo de planta, Gustavo? Porque isso serve também para a agricultura. É muito utilizado dentro da agricultura. Ele consegue ver ali o padrão de um plantio, de uma cultura, por exemplo, de uma safra de soja. Ele consegue ver ali regiões onde a soja está avançando melhor, onde a soja tem uma saúde melhor. Então, pessoal, é muito utilizado aí no segmento da agricultura. Então, todo resultado que obtém a partir dessa vegetação ou dessa planta, vamos falar assim, ele consegue identificar e realçar e dar um destaque melhor para essas áreas que estão aí com mais saúde, vamos dizer assim. E é um índice que varia de -1 a 1. -1, menos sadio ou solo exposto. 1, vegetação super sadia. Então, ele tem essa variação, é pequeno, é um intervalo pequeno. Então, para você não estranhar o resultado, aparece dessa maneira. Eu preciso configurar aqui na minha ferramenta de análise de imagens como eu vou fazer esse processamento. Eu tenho que informar a primeira coisa aqui, qual das bandas é a banda do vermelho. Lembra que juntei um arquivo só, agora eu tenho que informar para a minha ferramenta qual que é a banda das 4 que existe na minha imagem agora, que é a banda do vermelho. Ela poderia estar na posição 1, ela poderia ser a banda 1, poderia ser a banda 2. Então, eu teria que informar qual que é qual. No meu caso aqui, a banda do vermelho é a banda 3. E a banda do infravermelho é a banda 4. E eu vou ter que marcar essa opção aqui, para poder o cálculo sair certinho lá na hora de gerar a minha nova imagem. Lembrando que o NDVI é uma nova imagem, é um novo raster, com esse intervalo de entre -1 e 1, onde ele redefine toda essa imagem de satélite a partir desse intervalo, levando em consideração esses parâmetros que eu falei anteriormente. Então, eu configuro dessa maneira. Lembra que não necessariamente é 3 e 4, pessoal. Aqui vai ser a posição que está cada banda aqui, para ele fazer o cálculo. Configurei isso daqui, eu vou selecionar a minha imagem e vou vir bem nessa folhinha aqui, ó. Vou reposicionar o mouse para vocês verem aqui NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada. Quando eu clico nele, pronto. Aqui ele gerou o meu NDVI. Lembra que eu falei para vocês que é entre -1 e 1? Então agora eu tenho aqui minha imagem. O NDVI sempre vai ser em tom de cinza, viu, pessoal? Você não tem o NDVI colorido. Porém, você pode fusionar novamente o NDVI e colocar ele dentro do canal do verde em uma composição de imagens real, que aí você vai ter um destaque da vegetação. Não é o NDVI, pessoal. Isso é só você trocar uma banda que está na representação do canal do verde e substituir pelo NDVI para você ter um destaque maior. Mas ele sempre vai ser em tom de cinza, viu? Feito o meu NDVI, pessoal, agora eu quero fazer um recorte. Lembra? Eles sempre vão criando os arquivos temporários aqui. Tem uma outra função que existe aqui também, que é a função de você fazer um mosaico de imagens. Que é o quê? Você juntar duas imagens que estão aqui juntas em um arquivo só. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês lá no final. Por hora, nesse daqui, eu vou mostrar agora, para finalizar, como eu vou fazer o recorte de uma propriedade que está disposta aqui nessa região através dessa ferramenta e depois vou mostrar só uma representação final do NDVI para vocês verem como é que fica. Eu vou adicionar aqui agora um shape. Deixa eu voltar aqui para minha pasta raiz. Eu tenho um shape de uma propriedade, ó, propriedade chamada Santo Antônio. Uma propriedade aleatória aqui. Então, agora eu vou fazer o recorte dessas áreas. Como que faz o recorte? Para isso, pessoal, basta eu fazer aqui a seguinte operação. Eu vou selecionar aqui a área que eu quero recortar, no caso, como se fosse a minha máscara. Como se fosse a minha máscara para recorte. Que é os talhões dessa fazenda. E se eu clicar aqui ó, em clip, eu vou até desligar aqui para vocês, eu tenho
a área só desses talhões aqui. Se eu sobrepor aqui, eu vou tirar o preenchimento. Colocar um vermelho aqui para dar um destaque. Eu tenho agora meu NDVI aqui dessa propriedade. Eu poderia agora fazer o quê? Lembrando, pessoal, que isso daqui eu tenho só em arquivos temporários. E se eu não exportar isso daqui, ou se eu não salvar esse arquivo aqui, esse projeto, eu vou perder tudo que eu fiz. Então, como eu falei, depende muito de como você está fazendo, do qual que é o trabalho que você está entregando. Talvez você não precise ficar salvando isso aqui em diretório. Salva só o arquivo final que você quer gerar. Tá tudo certo. Se você quiser salvar, data, export data. Você vai aqui escolher um diretório e salvar o arquivo normalmente. Então, só vou mostrar aqui para vocês uma simbologia de NDVI, como fica. É uma que eu gosto bastante. Então, pessoal, para isso, eu vou precisar exportar esse arquivo para poder mudar essa simbologia. Então, como que eu vou exportar? Data, export data. Vou selecionar aqui um diretório, que vou salvar aqui dentro. Só escolher aqui a pasta e vou salvar. Depois de adicionar essa imagem aqui depois de exportar ela, eu consigo trabalhar ela de outra maneira. Se eu for tentar fazer aqui a simbologia dessa maneira, eu não consigo, pessoal. Pelo menos não consigo classificar. Eu consigo manter ela só nessa estrutura. E eu quero dividir em algumas classes. Eu poderia mudar a paleta de cores aqui e fazer a visualização que eu quero. Mas eu quero fazer uma classificação por intervalos, né? Que eu acho mais prático. Eu venho aqui, mudo aqui ao modo de representação. Em outro momento a gente fala sobre isso. E vou classificar aqui em 6 classes. Vou inverter, porque normalmente o valor menor é vermelho e o maior é verde, para ter uma visualização mais intuitiva. Então, aquilo que é vermelho são as áreas de solo exposto, ou são as áreas com a vegetação menos sadia, mas também isso varia conforme o intervalo que está. Então, aqui a gente viu que nesse pedaço o valor menor é 0,1, a gente está ali bem próximo de zero, não tem valor negativo. E se a gente agora fizer aqui, ligar a nossa composição de cores e ver a realidade aqui dessa propriedade, comparado ao NDVI, vou até arrastar o NDVI para cima, você vê como está, ó. Você vê que essa área aqui, ela tem uma cobertura inicial de plantio, deve estar ou não sei se está no final, se está próximo do final, mas você tem ainda uma certa área de vegetação ali. Aqui que é um talhão que está um pouco mais coberto, ele não terminou de colher, ou não terminou ou ela não está tão grande ainda a vegetação ou o plantio, ele já aparece com verde mais destacado. E esse aqui que está totalmente exposto é praticamente todo vermelho. E esse último aqui a gente tem também uma variação a partir das curvas de plantio. Então aqui a gente fez o nosso NDVI, pessoal. A gente já fez uma composição de imagem, a gente fez um recorte de imagem a partir de uma máscara. E, por último, agora eu vou mostrar para vocês o mosaico. Como que a gente faz o mosaico? Muito simples. Vocês viram quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui? Não foi muito tempo, foi bem rápido. Talvez demorou um pouquinho porque eu estou aqui explicando para vocês os métodos, mas na prática ele é bem rápido e simples. Com poucos cliques vocês fazem tudo isso daqui que eu fiz. Então eu vou mostrar agora um exemplo para vocês de um mosaico para a gente finalizar nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, para fechar, né, vamos falar aqui do mosaico, que isso aqui vocês vão precisar bastante. Uma situação aqui, eu tenho esses 2 arquivos raster aqui, são 2 imagens de elevação da base do Topodata, são imagens SRTM processadas para uma resolução um pouco melhor. E eu preciso delas em um arquivo só porque a minha área de estudo está aqui na divisa ou porque eu quero processar as duas juntas de uma vez só, para eu não precisar fazer 2 processos na hora de gerar os meus produtos aqui que eu quero. Então, como que eu faço? Eu volto aqui para a minha análise de imagem, minha ferramenta de análise de imagem, e vou fazer o meu mosaico, que nada mais é do que juntar as duas em um arquivo só.
Diferente, estou juntando as bandas de um satélite em um arquivo único, onde tem todas as bandas dentro. Aqui agora estou fazendo um mosaico, que é duas imagens distintas, que não tem conexão uma com a outra. Vocês veem aqui, vocês conseguem ver a divisa, tem uma divisa de uma com a outra aqui. Então elas não têm conexão, elas estão encostando uma na outra, mas elas não têm conexão. Eu quero juntá-las em um arquivo só. Eu quero conectar essas duas imagens. Então é diferente do que eu mencionei anteriormente. Então, como que eu faço? Da mesma maneira que os outros. Eu vou fazer a seleção e eu tenho aqui essa ferramenta de mosaico. Eu vou selecionar aqui, vou clicar e vai gerar meu mosaico aqui, ó. Pronto, agora eu tenho essas duas imagens que antes vocês viam, uma divisão de uma com a outra. Eu tenho um arquivo único, mosaicado, perfeito para eu poder trabalhar ele de forma única. Lembrando que eu preciso exportar da mesma maneira que eu exportei o outro. Esse aqui também é um arquivo temporário. E eu só vou conseguir trabalhar de forma completa nele. Eu consigo fazer os processos, eu consigo recortar aqui como eu recortei no outro, eu consigo manipular ele de algumas maneiras, mas algumas operações talvez vá ser limitada por ele ser um arquivo temporário. Mas é só você exportar e está tudo certo, resolver o seu problema, você consegue trabalhar. Vou mostrar para vocês só um pequeno detalhe aqui, tá bom? Na hora de gerar esse mosaico. Por quê? Vocês perceberam que eu tenho aqui duas imagens, elas até estão parecidas. A equalização delas está bem parecida, mas isso quando a gente vai fazer um mosaico de imagem de satélite mesmo, a gente pode ter imagem de satélite de 2 períodos. O que pode ter ali, se você fizer uma junção bruta, vamos dizer assim, sem fazer uma equalização dessas bandas, você vai ter uma imagem de um lado, você vai ainda acabar mantendo essa divisão. Ela vai se tornar um arquivo só, mas você ainda vai ter essa divisão por conta dos períodos do ano. Você vai ter ali uma resposta espectral diferente, uma luz diferente. Então, quando você faz esse mosaico, o ArcGIS ele equaliza automaticamente. Você percebeu que ela ficou um pouco mais escura, essa imagem, do que o normal. Ele equalizou para padronizar, levando em consideração essa cena que está em cima. Então, pessoal, lembrando que a hierarquia aqui também é importante. Se eu quero equalizar a minha imagem para um determinado tipo de tom, ou pelo menos, eu estou falando do tom de cor para simplificar para vocês. Eu quero ali equalizar a representação das feições a partir de uma referência. Então, nesse caso aqui, ele vai sempre utilizar a referência do primeiro arquivo. Então, na parte prática, se eu tenho uma imagem de satélite, eu quero fazer o mosaico dela. E vamos dizer, o tom, a claridade das cores que eu quero trazer para a minha imagem completa, se ela é de uma imagem, da imagem de cima, eu tenho que deixar a imagem de cima primeiro, porque ele vai trazer a equalização a partir daquela imagem. Então, a imagem toda vai ter um tom mais escurecido, se for o caso. Se for um tom mais claro, vocês entendem quando eu falo tom. Tom é só mesmo como a representação geral, vamos dizer, como você visualiza. Essa aqui a gente vê um tom um pouquinho mais escuro aqui do que essa de baixo, pelo menos em linhas gerais. Isso vai acontecer também em imagens de satélite de períodos diferentes, que foram obtidas em períodos diferentes. Vai acontecer bastante. Por isso que lá no Google Earth, quando você abre, você vê uma cor diferente de uma imagem da outra, porque você tem ali um mosaico, mas sem equalização das bandas, e ele gera ali aquela coxa de retalho, né, vamos dizer assim. Quando a gente faz essa equalização, a imagem fica uniforme e ela tem uma representação muito mais agradável, como essa daqui. Pessoal, então eu acho que é isso. Deu para falar bastante aqui sobre essa ferramenta. Deixe aí nos comentários se ficou faltando alguma coisa. Se vocês querem que eu entre mais a fundo ou que eu faça novas operações aqui, gerando outros produtos através dessa ferramenta, deixem nos comentários também. Me sigam nas minhas redes sociais, não se esqueça. Tudo sobre gel lá no YouTube, tudo sobre gel no Instagram e também no Facebook. Me sigam nas minhas redes, se inscrevam aqui no meu canal, que tem conteúdo aí toda semana, conteúdo de muita qualidade, que eu acho que vai ajudar você, que vai resolver muitos dos seus problemas na hora de você elaborar os seus mapas. Tá bom? Um abraço e até a próxima.